Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é a aula de Geografia, então já pega o seu livro e abre na página 52. Nós estamos dando início ao segundo bimestre, né? Estamos dando início à distância, mas é importante que nós não deixemos de fazer esse acompanhamento. Então a unidade 2 abre o segundo bimestre e tem como tema Vivendo no Brasil. Para esse bimestre, nós vamos trabalhar no primeiro momento a questão da população brasileira. Então vamos como objetivo principal identificar a composição do povo brasileiro e quem somos e quantos somos. Então esse é o objetivo da aula de hoje. A começar pela página 55. Quantos somos? Baseado no censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2010, que foi o último censo realizado, nós éramos 190 milhões de pessoas. Só que isso foi há 10 anos atrás. Atualmente nós temos em média 210 milhões de pessoas. E por que eu uso o termo em média? Porque nascem e morrem pessoas todos os dias. Então é difícil você quantificar exatamente quantas pessoas nós temos nesse exato momento. Se você tomar como base que o planeta Terra inteiro tem cerca de 7 bilhões de pessoas, a população do nosso país é uma população relativamente pequena, certo? Levando em consideração, por exemplo, países como a China, que já ultrapassa 1 bilhão de pessoas, ou a própria Índia, que também ultrapassa 1 bilhão de pessoas, a nossa população parece ser pequena. Mas, tomando como base outros países do mundo, o nosso país não possui uma população tão pequena. Pelo contrário, estamos entre os 5 maiores países do mundo em termos de população, tá bom? Quando você for fazer o acompanhamento da atividade, é importante que você faça a leitura do texto da página 55 para que você possa ampliar esse conhecimento de vocês. Então, na página 56, nós vamos ter alguns dados importantes dos maiores centros populacionais do mundo. Então, você vai ter aí, em primeiro lugar, a Ásia, que tem aproximadamente 4,3 bilhões de pessoas. Em segundo lugar, você vai ter a África, com 1,1 bilhão de pessoas, quase 1,2 bilhões de pessoas. Em terceiro lugar, você vai ter a Europa, com 738 milhões de pessoas. Em quarto lugar, você vai ter uma divisão entre a América do Sul e a América do Norte, tá bom? Então, em quarto lugar, ficaríamos a América do Sul junto à América Central, com cerca de 513 milhões de pessoas. Aí onde fica a parte interessante, que a América do Sul, você olhando no mapa da página 56, ela envolve, além do Brasil, um tanto outros países. Só que só o Brasil, como eu disse anteriormente, tem 210 milhões. Ou seja, só o Brasil tem quase a metade da população da América do Sul. Isso é bastante. Então, em quinto lugar, nós vamos ter a América do Norte, com 484 milhões de pessoas. E, por último, a Oceania. Nós vamos ter cerca de 39 milhões de pessoas. Quando você olhar a Antártida, o continente gelado, você não vai ter um dado numérico. Por quê? Porque esse continente ele não é habitado, ele não tem um país, ele não tem uma população física. O que existe lá são pesquisadores. Então eles fazem parte de outros países, inclusive o Brasil, que vão até a Antártida fazer pesquisa, certo? Então essa é uma população que ela não é permanente, é uma população móvel, é de acordo com as pesquisas da época.
tá bom? Então, essa é a primeira conjuntura de informações que vocês precisam ter em relação à população do mundo. Essa população, ela possui uma interação, e isso é claro e evidente através da internet. Isso possibilita, por exemplo, a questão da aquisição de novas culturas. Hoje nós que vivemos no Brasil adquirimos a cultura dos países da Ásia, da Europa, da própria África, da América do Norte. Então, isso é algo bacana e importante. E faz também com que a população acabe migrando de uma região para outra. Você vai ter exemplo de brasileiros que vão viver na Europa ou na própria América do Norte ou outro continente à busca de uma condição de vida melhor. Então você vai ter uma mudança populacional. Não é nada relevante porque o percentual é irrisório, é muito pequenininho para entrar nessa contabilidade aqui da população mundial. Mas é interessante saber que isso ocorre. Pulando para a página 58, você vai ver um novo mapa, onde faz uma estruturação dos países mais populosos do mundo. Então aí você vai ter o México, Estados Unidos, Rússia, Paquistão, China, Brasil, Nigéria, Índia, Bangladesh e Indonésia. Vai ter uma atividadezinha aí e vocês vão fazer essa atividade. É interessante observar onde esses países estão localizados e também as questões relacionadas à mortalidade infantil e à natalidade infantil. A mortalidade infantil sendo as crianças que nascem e morrem antes de chegar à fase adulta. E a natalidade nada mais é do que o número de crianças que nascem. Países como a China, por exemplo, que tem uma população gigantesca, ou como a própria Índia, precisam fazer um controle de natalidade, haja vista que famílias gigantescas, né? 5, 6, 7 membros de uma família, em um núcleo familiar, é algo preocupante no sentido financeiro da família. Então, inclusive, influencia também nas finanças para um todo do país. E aí é interessante um controle da natalidade, a quantidade de crianças que nascem, tá bom? Vejam e façam a leitura do texto da página 55 até a 58 e respondam as perguntas. As dúvidas vocês podem deixar nos comentários. As páginas que vão seguir, a 59, 60, 61, nós vamos fazer na próxima aula para não ficar muito comprido, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!